Você sabia que as leis de Newton caem nos vestibulares, no Enem, até mesmo aquela prova que seu professor marcou lá para o próximo mês, hein? Vai ser que vai cair as leis de Newton. Mas a verdade é que as pessoas elas não entendem muito bem as leis de Newton. E nesse vídeo você vai aprender as 3 leis de Newton de forma fácil, com exemplos resolvidos. Bom, eu me chamo Edilson e bora comigo para o vídeo. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que todo corpo ele permanece em repouso ou em movimento constante, né? A menos que uma força externa haja sobre ele. Está vendo esse pincel, né? Esse pincel, se você deixar ele em repouso, ele vai permanecer em repouso. Ou, se ele estiver em um movimento constante, né, sem aceleração, ele vai permanecer nesse movimento eternamente. A menos que, por exemplo, ele pode estar vindo e você faz uma força aqui, ó. Aí ele muda aquela quantidade de movimento, ele acelera ou freia, né, dependendo da força que agir sobre ele. Isso é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Já a segunda lei de Newton, que tem essa fórmula conhecida, que a força é igual a massa vezes a aceleração, né? Normalmente aqui é o somatório de todas as forças. É igual a massa do objeto vezes a aceleração a que ele está submetido. Essa fórmula ela é muito útil. Muitas vezes você vai ver problemas onde o enunciado ele vai te dar a força, ele vai te dar a massa e quer saber a aceleração. Muitas vezes você vai ter a aceleração e a massa e você calcula a força. E é uma fórmula muito útil que a gente pode usar, que é a segunda lei de Newton. A terceira lei de Newton, pessoal, é a lei da ação e reação, que basicamente diz que toda ação que você faz, ela tem uma reação de mesma intensidade, só que no sentido contrário. Imagina aqui, né? Você tem esse quadro, você empurra o quadro, só que a reação, o quadro te empurra. Você está em pé aqui no chão, né? Você empurra o chão para baixo, só que o chão também faz uma força com a mesma intensidade para você ir para cima, né? E essa é a terceira lei de Newton. Agora, eu vou escrever aqui no quadro alguns problemas e vou dar a solução para que a gente possa trabalhar cada uma dessas 3 leis. Tanto a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é essa fórmula força igual a massa vezes a aceleração. A gente vai trabalhar bem também essa terceira lei de Newton, da ação e reação, para que você possa fazer a sua prova e ser aprovado no seu curso de medicina, de direito, o curso que você quiser fazer, que cair essas 3 leis de Newton, você vai matar muito fácil. Pois é, pessoal. E eu vou deixar também um link aqui na descrição com o curso completo, onde você vai pegar do básico ao avançado e vai mandar muito bem no vestibular, no Enem. Clica aqui no link da descrição e dá uma conferida lá no curso, é muito legal e também ajuda aqui no canal, tá? Esse link que está na descrição é um link meu de afiliado. Você comprando o curso por ele, você me ajuda também. Bom, pessoal, para trabalharmos a primeira lei de Newton, eu trouxe essa questão aqui, ó. Questão 1. Um ônibus, ele está parado. Você vai ter que imaginar aqui um ônibus parado, né? E de repente ele começa a acelerar, ou seja, o ônibus primeiramente estava parado e ele começou a andar, né? Um passageiro em pé sente o seu corpo jogado para trás. O que a questão quer? A questão quer que você explique o que acontece com o passageiro de acordo com a primeira lei de Newton. Olha só, o que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton ela vai dizer que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força externa atue sobre ele. Aquele negócio que eu tinha falado lá no começo. O corpo ele tende a preservar sua quantidade de movimento, a menos que algo externo mude isso. Se nada externo mudar, ele vai preservar por inércia a sua quantidade de movimento. E aqui é fácil, né, da gente resolver essa questão, né, pessoal? Você imagina aqui o ônibus, primeiramente parado, né, e você aqui nele. Imagina que você está aqui dentro do ônibus, né? Os pneus. No passo seguinte, o ônibus ele vem para frente. Aqui, ó. E você sentiu como se o seu corpo tivesse sido jogado para trás. Que mistério é esse, né? Não tem mistério nenhum. Pessoal, é inércia, é bem simples. Como os seus pés eles estão colados no piso do ônibus, né? Você não está voando, né? Você está lá colado
com os pés no ônibus, quando o ônibus ele vai para frente, os seus pés também vão para frente. Porém, o seu corpo ele fica para trás. Por isso que você tem a impressão de ser jogado para trás. Entendeu? E essa é a resposta. Né? De acordo com a primeira lei de Newton. Por que, que você vai para trás? Porque os seus pés vão para frente e você sente como se você estivesse indo para trás. Pode já. Se você está gostando desse vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, para que o YouTube ele possa entender que esses vídeos eles são importantes para você e possa divulgar esse vídeo a mais pessoas, tá, pessoal? E agora a gente vai fazer uma aplicação da segunda lei de Newton. Olha só, nessa questão aqui, ele basicamente diz o seguinte: uma força de 20 newtons ela é aplicada a um bloco de 5 kg sobre uma superfície horizontal lisa. Ou seja, essa superfície horizontal ela não tem atrito. Aí, a pergunta ela quer saber o seguinte: qual será a aceleração do bloco? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Você vai ter aqui uma superfície horizontal, pode ser uma mesa, né? E você tem aqui um bloco em repouso, né? Aí, o que a gente sabe? Que esse bloco ele tem 5 quilogramas de massa. E aí você vai ter uma força atuando nesse bloco, né? Uma força que vai de 20 newtons. O que ele quer saber? Qual vai ser a aceleração sofrida por esse bloco? Ou seja, o bloco, como não tem atrito, ele vai deslizar e quer saber qual vai ser a aceleração do bloco. Aí, qual a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente vê uma questão dessa, pessoal? A gente vai pegar as informações que foram dadas, né? Que a força ela é igual a 20 newtons. A massa é igual a 5 quilogramas. A aceleração a gente não sabe, é o que a gente vai calcular. Qual é o segundo passo que você deve fazer? No passo 2, a gente vai escrever a fórmula da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração. Com essa fórmula do jeito que está aqui, a gente vai agora trabalhar essa fórmula para que a gente possa descobrir qual é a aceleração. Aí o que a gente faz aqui? Você vai pegar essa fórmula e vai dividir todo mundo pela massa. Ou seja, a força dividido pela massa vai ser igual à aceleração. Quando você divide aqui pela massa, ele corta essa massa com a outra, porém ela, é como se eu estivesse passando ela para o outro lado, né? Aí agora a gente vai descobrir quem é a aceleração. Qual é o terceiro passo, Edilson? Bom, o terceiro passo agora ficou muito fácil. Basta você pegar essas informações e substituir aqui na nossa fórmula. Vamos fazer isso agora. Fazer aqui do ladinho. A aceleração, que é o que a gente quer descobrir, é igual à força, né? Quem é a força? 20 newtons. Quem é a massa? 5. Logo, a nossa aceleração, que é a aceleração sentida por este bloco, será de 4 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam da unidade, pessoal. Sempre que você estiver trabalhando problema de física, é muito importante você colocar a unidade correta. Bom, pessoal, agora a gente, fica comigo aqui, que a gente vai agora trabalhar a terceira lei de Newton. Você vai se surpreender como ela é tão simples e você vai arrasar nas suas provas. Bom, pessoal, neste terceiro exemplo, né, nesse terceiro exercício, a gente vai trabalhar a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Né? Vamos ler aqui o enunciado, vem comigo aqui, ler o enunciado da questão. Uma pessoa de 60 quilogramas, essa pessoa ela está em pé sobre o chão. Né? Pode ser eu, pode ser você. Você imagina uma pessoa aqui em pé sobre o chão. Aí o que ele quer saber, né? Qual é a força que o chão exerce sobre a pessoa? Você bem pensou, né? Às vezes a gente pensa que o chão ele não faz força na gente, mas o chão faz sim força na gente. Aí a gente vai descobrir qual é essa força que o chão faz. Aí o que o enunciado também fornece aqui de informação? Ele pede para a gente considerar que a aceleração da gravidade ela é de 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Aí como é que a gente vai resolver isso aí? Né? O que tu vai imaginar? Né? Imaginar aqui uma pessoa, né, sobre o chão. O que diz a terceira lei de Newton? Né? Que essa pessoa ela está fazendo um peso aqui no chão
E o chão também está fazendo aqui uma força contrária, de mesma intensidade, só que no sentido contrário. Por isso essa pessoa está em pé parada. Digamos, se a força do chão fosse maior, a pessoa daria um pulo, né? E não, no caso aqui a pessoa não pulou. O que a gente precisa fazer primeiro, né? Vamos lá, desenrolar essa questão. A gente precisa calcular o peso dessa pessoa. Aí você deve se perguntar, o peso, mas não já está dizendo lá 60 quilogramas? Ó, preste atenção. O peso, ele é a massa vezes a aceleração, que é a aceleração da gravidade. Logo, o peso é, quem é a massa? A massa que é 60 quilogramas vezes a aceleração da gravidade, que nesse caso o enunciado mandou a gente considerar 10 metros por segundo. E a força-peso será 600. Aí você deve se perguntar, 600 o quê? 600 cavalos? 600, sei lá, 600 newtons. Newton é a unidade de força. E é uma homenagem ao nosso grande Isaac Newton, que foi a pessoa que descobriu essa segunda lei de Newton. Né? Aí essa aqui é o peso dessa pessoa que ela está exercendo sobre o chão. Mas o que a questão quer saber? É qual é a força que o chão exerce sobre a pessoa. E aí você lembra lá do enunciado da terceira lei de Newton, que toda ação ela também vai ter uma reação de mesma intensidade, só que no sentido contrário. Ou seja, se a pessoa ela está fazendo aqui uma força de 600 newtons para baixo, o chão ele vai fazer uma força igualmente de 600 newtons, só que o sentido da força é contrário, para cima. Né? Aqui você aplica um conceito muito importante da terceira lei de Newton, que é o conceito da reação. E eu gostaria também de perguntar para você aí, você tem alguma dificuldade com sistemas lineares? Você sabe resolver um conjunto de equações? Você sabe fazer o método da substituição, o método da adição? Olha só, eu vou deixar aqui um vídeo onde você vai aprender tudo sobre sistemas lineares. Confere lá.